Bom dia a todos. Como ontem, quem esteve aqui, o Hélio Menezes e eu, nós fizemos uma visita guiada de mais ou menos 3 horas, né? Contando com a colaboração dos artistas, coletivo e conjunto. Então, por isso, vocês já estão notando que a voz aqui vai falhando. Então, quem vai falar hoje são os artistas, são, de fato, as pessoas que fazem essa exposição, né? Eu estou aqui com 4 artistas, 4 intelectuais, né, que, enfim, refletem, pensam, falam sobre suas obras muito melhor do que nós podemos fazer, né? Então, eu penso que nós estamos aqui num momento único, é mesmo uma alegria fazer a moderação dessa primeira mesa, vão ser várias mesas. E, antes de começar o debate, eu só queria apresentar brevemente os nossos artistas participantes dessa sessão e depois eu vou deixar com que eles atuem, vou, como vocês, aplaudir e pronto. Então, vamos lá, do lado direito para cá. Dalton Paula nasceu em Brasília, ele vive em Goiânia e ele vem transitando pela pintura, pelo objeto, pela instalação, pela performance, pela fotografia, pelo vídeo, enfim, não estabelece uma ordem hierárquica. E Dalton é desses artistas que sabe transformar o silêncio num imenso barulho, né? Ele tem um trabalho muito barulhento sobre corpos negros, subúrbios, religiões de matriz africana, congadas, terreiros, e ela tem, acho que algo que é bastante comum aqui nesses nos nossos participantes dessa mesa, é que uma obra muito conectada com a nossa história, a história passada, a nossa história presente, as questões que vinculam essa diáspora produzida por essa que foi a segunda maior diáspora do mundo, né? Diáspora, estou me referindo aqui à escravidão mercantil. Enfim, eu vou citar apenas algumas exposições. Dalton tem participado de muitas exposições, cito apenas as que ele participou em 2018, porque senão eu ficaria diferente do que eu prometi, eu passaria aqui a manhã toda falando do currículo deles. Então, eu vou tentar fazer o que eu prometi. Então, eu cito Songs for Sabotage, que fez parte da New Museum Trienal, em Nova York, Estados Unidos, o Triângulo do Atlântico, na 11ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. Esse eu não vou falar bem. Versmut, não é isso? Brasil Desamparado, no Museu de Arte Contemporânea MAC, que foi também do Centro Cultural Oscar Niemeyer, teve em Goiânia, Fortaleza, Rio de Janeiro e Florianópolis. Ele também realizou uma residência artística nesse ano de 2018, no Annex B, em Nova York, nos Estados Unidos. O Dalton tem 2 retratos comissionados que estão no MASP, um sobre Zeferina, outro sobre João de Deus, e aqui no Instituto Tomiotaki, eu vou só mencionar as obras para vocês conferirem depois do debate. Dalton tem uma obra aqui no Núcleo de Emancipações, que é um retrato de Lima Barreto, por sobre a obra de Francisco de Assis Barbosa, e para tudo, uma instalação, posso chamar assim, né, com raízes, que faz parte de uma discussão do Dalton sobre as rotas das raízes. Ele trabalha, sobretudo, com um tipo de raiz, chamada Amansa Senhor, né, que era muito usada em infusões de chás, que faziam com que os senhores, a princípio, ficassem mais calmos, depois tivessem desmaios e, ao final, acabavam morrendo. Ele vai nos falar mais sobre isso. Muito obrigada, Dalton, por estar aqui conosco. O Tiago Santana, aqui do meu lado, é doutorando em Cultura e Sociedade, pela Universidade Federal da Bahia, desenvolve pesquisas e performance a partir de vários desdobramentos, desde 2009. Seus trabalhos como artista são muito ligados a questões e representações de identidades afro-brasileiras, e ele tem muito claro essa perspectiva que nós chamamos de uma perspectiva descolonial, né? Ou seja, mudar o registro, rever as nossas imagens tão consagradas e tão presentes, e tão permeadas, eivadas
por discursos europeizantes e com um olhar muito colonial. O Tiago tem um trabalho fundamental sobre o açúcar, né? Eu acabei de ver, ele está abrindo essa exposição agora no Rio, eu vi essa exposição no Museu de Arte da Bahia, um trabalho muito bonito no Recôncavo, né? Em que ele discute o branco do açúcar, o branco agora da decadência dessa região tão decadente, enfim, as implicações no que se refere ao racismo e à violência. Essa exposição se chama A Casa de Purgar, como eu disse, foi aberta no Museu de Arte da Bahia e agora está no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Ele participou de uma série de festivais, exposições nacionais e internacionais, como Axé Bahia, The Power of Art in an Afro-Brazilian Metropolis, isso foi no Fowler Museum de 17 a 18, Negros e Indícios, em 2017, na Caixa Cultural de São Paulo, Reply All, em 2016, na Grosvenor Gallery, e Chaz, em 2016, na Casa França Brasil. Ele também foi curador assistente da Terceira Bienal, de 2014, além de ter organizado uma série de outras mostras, como Campo de Batalha, em 2017, Future Afro-Brazil Visions in Time, e foi professor substituto, é importante dizer, do Bacharelado Interdisciplinar de Artes na Universidade Federal da Bahia entre 2016 e 2017. Nessa exposição, ele tem um trabalho muito importante chamado Cabula, que eu não vou falar mais sobre o termo e sobre a obra, porque é disso que ele vai nos contar, muito mais do que eu faria. Aline Mota, ela é de Niterói, né, no Rio de Janeiro, mas trabalha aqui em São Paulo. A Aline é bacharel em comunicação social pelo FRJ e pós-graduada em cinema pela New School University, em New York. A Aline combina uma série de técnicas e práticas artísticas, mesclando, como vocês vão ver, fotografia, mas também vídeo, instalação, arte sonora, colagem, impressos e também materiais têxteis nessa tradição de tão longa duração, de tantas Áfricas, e que vocês podem ver aqui logo no início, né, um exemplo disso, desse núcleo que se chama Ativismos e Resistências. A investigação que a Aline faz busca, como ela mesma define, revelar outras corporalidades, criar sentidos, ressignificar memórias e elaborar diferentes formas de existência e de experiências. Nessa exposição, a Aline comparece com a obra belíssima Ponte sobre Abismo, Serra Leoa. Também, essa é uma fotografia de 2017, mas é muito mais do que uma fotografia, é uma longa pesquisa, ela vai nos falar muito melhor do que eu sobre isso, uma longa pesquisa sobre todos nós, mas sobre ela também, não é? Não, mas não digo. Rogério Reis nasceu no Rio de Janeiro, ele vive e trabalha por lá, tá certo? Ainda vive e trabalha no Rio. Formou-se, vocês vão ver que são aqui carreiras muito distintas e que se encontram aqui na exposição. Ele se formou em jornalismo pela Universidade Gama Filho em 78, e nessa época ele já trabalhava um ano como fotógrafo do Jornal do Brasil. Teve uma breve passagem pelo jornal o Globo no ano seguinte, retornou ao Jornal do Brasil, onde trabalhou de 1980 a 82. Passou pela revista Veja, colaborou durante muitos anos, de 83, não tantos, de 83 a 84, e o que é importante, entre 85 e 87, ele integrou a Associação Carioca da agência F4, tendo fundado em 98, com Klaus Mayer e Ricardo Azzurri, a agência Tiba, na qual ele atua até hoje. Foi editor de fotografia do Jornal do Brasil, e eu gostaria de citar um fato peculiar, que em 2002 ele teve uma consagração bastante rara, né, porque um retrato dele, do poeta, tá certo? Carlos Drummond de Andrade, se eu estiver errado, você me... É que eu achei tão incrível um retrato que o Rogério fez do Carlos Drummond de Andrade, sentado na praia de Copacabana, serviu de base para uma escultura de Léo Santana, que hoje se transformou numa das referências turísticas do Rio de Janeiro. O Rogério também inspirou o personagem do fotógrafo
do mesmo nome dele, do filme Cidade de Deus. Então, estou me referindo ao filme do Fernando Meirelles, baseado no livro do Paulo Lins. Em paralelo, enfim, a esse trabalho nos jornais, o Rogério Reis desenvolve uma série de trabalhos de expressão muito pessoal, como o registro dos foliões em estudos improvisados na lona. Nessa exposição, ele comparece com um trabalho de 97, justamente chamado Na Lona. Então, enfim, como vocês veem, temos aqui intelectuais, artistas, que vão nos falar hoje sobre, essa, na verdade, é a minha primeira pergunta, que vocês falassem um pouquinho sobre o contexto de produção da obra de cada um de vocês. Quem quer começar? Pergunta dele. Você vê que você de livre espancada à vontade. Mas tranquilo, super tranquilo. Primeiramente, gostaria de pedir licença aos meus mais velhos e a bênção ao mesmo tempo. Cumprimentar, agradecer a presença de todos e todas. E eu vou me ater a falar um pouquinho de cada trabalho que está nessa exposição e um pouquinho dos processos que geralmente as pessoas não têm acesso assim, e depois a gente pode continuar com as perguntas, enfim. Queria começar com um trabalho da pintura na capa do livro do Lima Barreto, que é uma pesquisa de começo a interessar pela fotopintura, em especial fotopintura destinada a ex-votos, que tem essa questão de um agradecimento a uma graça alcançada. E eu começo a me interessar muito, assim, principalmente nessas fotos de ex-votos que têm relação a enfermidades, às doenças. Por pensar no meu trabalho, que tem um fio condutor, o corpo silenciado, e entender esse silenciamento como uma enfermidade, eu passo a buscar possibilidades de cura para essas enfermidades. Então, eu começo a interessar muito nesses objetos, em especial essas pinturas de fotopintura destinada a ex-votos. Essa pesquisa começa na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Depois, por volta de 2012, eu faço uma viagem para o Cariri, e aí vou atrás desses fotopintores, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalho. No retorno da viagem, Bom Jesus da Lapa, em outro momento, Bom Senhor do Matozinho, Minas Gerais, até chegar na figura de Mestre Júlio em Fortaleza, o grande mestre fotopintor presente até hoje, e entender um pouco mais desses processos, como as coisas se lidavam. E eu interessava muito pela essa capacidade da fotopintura de atender um desejo, o lugar que as pessoas queriam estar, não o lugar imposto socialmente, essa capacidade delas de edição. E para fazer esses retratos desses personagens populares, desses sacerdotes, eu me aproprio da enciclopédia, que traz esse sentido do conhecimento eurocêntrico e erudito. Então, o que estava em questão aí era o protagonismo e a autoria desses personagens. Me incomodava muito ir numa banca de revista, olhar para as revistas, jornais, revistas de moda, estar sempre presente apenas corpos brancos, padrões estereotipados, normas, né, de padrões de beleza, não contemplando uma diversidade e pluralidade da nação brasileira. No campo da representação, no jornalismo, nos lugares de poderes, sempre como uma regra esse corpo negro na base dessa pirâmide social. Então resolvi criar as minhas próprias histórias, criar meus quatro personagens e colocar ele no lugar desse desejo. E aí foi um plano assim que eu acredito que deu certo, porque em 2014, em parceria começa um diálogo com a Lídia Schwartz, com a exposição Histórias Mestiças, começada aqui, e esses primeiros retratos foram expostos aqui no Tomiotaki, no chão, pensando nesse lugar do canto, lugar marginal desses personagens. E aí depois esses personagens vão sendo expostos em prateleira, vai subindo esse patamar. E aí eu conto muito por isso, desse diálogo, dessa exposição, e aí a Lídia me convida para fazer, ilustrar a capa da pesquisa dela, da biografia do Lima Barreto.
Então, foi um plano assim que deu certo, que aí desse campo da ideia, do desejo, uma editora publica 15 mil cópias, né, da pintura do Lima Barreto. E quando recebi esse convite, me preocupava muito essa questão das fotografias em preto e branco, esse embranquecimento desses personagens que acontece no Lima Barreto, Machado de Assis. Então, como gesto político, eu fiz questão de colocar bastante cor ali, marrom, na cor, pensar o cabelo crespo, né, desses personagens. São muitas demandas, né? São muitas, enfim, mas foi uma coisa que eu procurei a ter. E ver na vitrine, né, a capa do Lima Barreto e no mesmo momento na minha pele o livro do Lázaro Ramos foi uma coisa que me alegrou muito, porque é algo que é difícil da gente ver no Brasil, né? Esses corpos negros ocupando esses lugares. E aí esse livro veio desse lugar, resumindo assim essa história, e eu fiz 2 pinturas, e aí o outro foi escolhido, e aí tem esse que está sendo mostrado, vocês podem acompanhar. É o outro livro. Aqui nesse cantinho, aqui na esquininha aqui, tem o objeto Para Tudo, que foi um trabalho desenvolvido numa residência artística em Olhos d'Água, que é um distrito de Alexânia, uma cidade do interior de Goiás que fica entre Brasília e Goiânia. Dentro dessa perspectiva de possibilidades de cura para esse corpo, eu venho desenvolvendo uma pesquisa com plantas utilizadas pelas religiões de matriz africanas. E é importante lembrar assim, que essa referência de corpo negro que eu trago é a referência dos quilombos, dos terreiros, das festas populares, como, por exemplo, a congada, o subúrbio, e entender esses lugares como lugares de resistência, e lugares onde circulam conhecimentos ancestrais e conhecimento desses sacerdotes, de homens e mulheres negras. Então, me interessa muito essa investigação e eu me deparo com a planta guiné, nome científico Petiveria liaça, também conhecida como Ama Senhor. Como acho que vocês podem ler ali, deu uma resumida. Os escravizados faziam porções, misturavam na comida e na bebida desses senhores, e aí com o uso contínuo com esse uso causava demência, imbecilidade, por isso esse nome de Amansa Senhor, e com esse uso contínuo até matava. Então me interessa muito esse uso da planta, esse indivíduo que tem essas propriedades tóxicas, propriedades medicinais, e quando a gente vai usar o medicinal, quando a gente vai usar o tóxico, né? Então, nessa vingança simbólica, essa armadilha para esses senhores, ou às vezes se faziam garrafadas para esses escravizados, para gerar doença, para se livrar um pouco, ter uma pausa desse trabalho estafante, enfim, esse trabalho difícil, né, pesado, e toda essa situação. Então, me interessa muito esse lugar. Então, esse objeto é composto por uma corda de sisal, que tem esse nó de forca, que traz essa referência do cartigo, né, a esses corpos, e geralmente colocado isso em praça pública, né, para servir de exemplo, enfim. E na contrapartida, onde estaria esse corpo negro, eu preparo uma armadilha para esses senhores. Então, tem esse conjunto de garrafas, e aí dentro da garrafa tem a planta, né, guiné, e cachaça. Essa cachaça também faz referência aos engenhos, faz referência a esses corpos que trabalhavam nesses engenhos, e toda essa referência da cachaça, Exu, para aliviar um pouco o serviço, né, beber essa cachaça, enfim. E essas garrafas estão dentro daquelas redes, que tem a referência da tarrafa, que entra essa coisa dessa armadilha. E é uma rede que foi trançada por mim mesmo. Eu utilizei uma linha para costurar couro, da cor marrom. É uma forma de outras possibilidades de trazer esse corpo negro. E uma coisa que é bem interessante assim no meu processo é de pensar esse outro tempo, o tempo do terreiro, que é um tempo, ao meu ver, mais pausado, que é um tempo do assentamento das ideias, que é um tempo de escuta, de perceber o que o trabalho está pedindo, qual que é o lugar que ele quer estar. Então, quando eu estou trançando e dando camada de tinta, quando eu estou nesse lugar do ofício, é onde essas escutas vão acontecendo, as decisões vão sendo tomadas e o caminho vai se encaixando.
E aí compus as redes e a garrafa, a guiné, enfim, dentro desse contexto, trazendo um pouco do processo assim, do trabalho. E aí, para finalizar, tem os dois retratos que estão expostos lá no MASP, da Zeferina, que foi essa líder quilombola, tida também como rainha, segundo os relatos, de origem angolana, e tido rainha como pela essa capacidade dela de articular e organizar, liderar grupos, de fazer resistência, retornando desse lugar do terreiro. E o outro retrato do João de Deus, o Nascimento, também esse líder na revolta dos alfaiates, e tem essa mesma perspectiva, e ele vem muito de encontro desse desejo e desse processo que começa com Lima Barreto, de trazer esses personagens históricos, líderes, e nessa tentativa, nessa busca de colocar ele dentro dessa historiografia oficial brasileira, que não estão presentes. Então, o gesto vem muito desse lugar. E eu, como artista visual, de colocar isso dentro das galerias, de pensar quais são os artistas negros que são representados pelas galerias. Quantos artistas negros estão em coleções particulares? Quantos artistas negros estão nas coleções das instituições, estão participando de exposições, que às vezes não só nesse tema, né? Então, são questões que ficam. Então, fazer parte de exposições, estar nesses lugares também é um gesto de estender esse trabalho, gesto político de ocupar esses espaços, que vai devagarinho com a planta, dosagens homeopáticas, e aí as coisas vão se encaixando, né? E trazendo um pouco assim do processo do trabalho desses dois retratos, eu desenvolvi umas telas de grande formato. O espaço onde eu trabalho é muito pequeno, e eu fiz umas pinturas de 1,30 por 2,96. E no meu apartamento, no elevador, não cabia essas telas, então eu dividi ao meio por logística e tal. E aí, recentemente, eu fiz uma leitura de portfólio com uma curadora, Luciana Solano, e aí ela perguntou: por que você divide a tela ao meio? Eu, simplesmente por questão de logística. E aí fui mostrar o meu caderno de artista e tal. Ela: é logística? Então por que aqui no seu desenho, no seu caderno de artistas, você vem para o encontro das duas folhas, no meio de novo? Eu: realmente, tem coisa aqui. E aí eu comecei a ter um olhar mais atento, como muitas coisas vão acontecendo nesse processo do trabalho, que é aquele lugar que eu falei para vocês, né? Esse lugar da escuta, o lugar de ouvir, e as coisas vão vindo, né? Essas respostas vão sendo dadas. E nesse retrato da Zeferina, do João de Deus, é a primeira vez que eu trago essa união de duas telas com uma coisa mais consciente, de pensar esse lugar da fresta, né, da fissura, coisas que pode esconder ou surgir algo. Então esse trabalho é feito muito nesse lugar. Eu vou pintando, eu gosto muito da tinta a óleo, são pinturas a óleo, que é essas camadas, esse processo da tinta a óleo de dar camadas, de pensar camadas de sentido que está em todas essas questões. E aí tem coisas que eu vou deixando sem pintar, tem outras que eu dou várias camadas. O brinco da Zeferina foi o último. Aí eu falei assim: é isso, não posso pintar. Que é um outro conceito que eu trago muito no meu trabalho, que é o conceito da ausência. Os corpos negros estão ficando ausentes, mas pensando objetos que são extensão desses corpos, e utilizando nesses objetos a cor da pele negra, o marrom sempre presente, o marrom do chão, o marrom da cerâmica, enfim. Então, vocês têm, por exemplo, essa coisa da fresta, de alguns lugares que não são pintados, de pensar essas ausências. Diziam que Zeferina era de Ançã, e a roupa dela tem um vinho, traz essa referência. O verde geralmente está associado às plantas, à cura. Por isso que eu faço o terno do João de Deus verde. E aí algumas coisas vão acontecendo. Essa pintura recente, os olhos foram abertos. Geralmente os personagens com os olhos fechados, esse olhar interior, esse olhar da oração, essa coisa de conexão com o sagrado, essa cor bege para tocar na questão da branquitude, tensionar. Então é um pouco assim, eu acho que eu já falei muito, né? Tá ótimo. Deixar um pouco para os outros colegas, gente. Muito obrigado. Vamos.
vai no Thiago. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Assim como o Dalton, não posso deixar de pedir licença, né? E também agradecer aos meus ancestrais e às energias vitais que colaboram para que a gente esteja aqui hoje com pessoas que a gente admira e também de se sentir pertencente, né? Mesmo que essa seja uma coisa que nós, artistas negros, isso ainda não é uma recorrência, a gente conseguir encontrar pessoas com que a gente se identifica racialmente, que a gente se identifica religiosamente. E é muito bom em chegar num lugar e você encontrar, né, pessoas que você tem essa empatia, que você tem essa ligação, que a gente pode encontrar semelhanças na história, na maneira como a gente se organiza, na maneira como a gente pensa. E muito bom estar aqui. Também gostaria de agradecer, né, ao Instituto Tomiotaki, a curadoria da exposição Histórias Afroatlânticas, sobretudo na figura da Lília e do Hélio, que foi de onde partiu o convite para participar dessa exposição, né. Aqui hoje eu apresento o trabalho Apagamento 1, Cabula, que foi um projeto desenvolvido inicialmente para ser apresentado na exposição Axé Bahia, que aconteceu entre o ano passado e esse ano no Fowler Museum, em Los Angeles, e era uma exposição formada basicamente por artistas baianos, e que falava sobre Salvador como essa grande metrópole negra fora da África, né? Mas era uma exposição em que um dos contrapontos era exatamente esse trabalho que não fala de um Salvador de festa, que não fala de um Salvador alegre, mas que fala de um Salvador que também sofre, né, de maneira muito intensa com a violência institucional, sobretudo através da violência da polícia, né? Então, o trabalho ele parte da chacina do Cabula, que foi o assassinato de 12 jovens negros nesse local que chama Cabula, em Salvador. E nesse trabalho eu escrevo a palavra Cabula com um corte de navalha no meu próprio cabelo e eu me fotografo sempre na mesma hora dentro do meu próprio quarto em 3 posições até que esse nome suma do meu cabelo, até que o cabelo cresça e esse nome se apague. E o resultado disso é um vídeo, né? Esse vídeo tem essas imagens, mas também tem um toque muito específico e característico que eu vou falar daqui a pouco. Esse trabalho ele me remete muito, quando eu comecei a pensar o que eu ia falar, a uma coisa que minha mãe dizia, mas que também que talvez os Racionais MCs num show tenha feito isso de maneira mais objetiva, quando o Mano Brown fala assim, que a mãe dele dizia que ele tinha que ser 2 vezes melhor, né? Mas como ser 2 vezes melhor se a gente está 100 anos atrasados pela escravidão, né? Pelas psicoses, pela maneira como historicamente as pessoas negras foram postas para baixo, né? Então, ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso, né? Então, eu acho que ser jovem homem negro atualmente no Brasil, ou falando da minha realidade, que é Salvador, é exatamente isso, né? A gente é cobrado de ser 2 vezes melhor pelas faltas de oportunidade que ainda aparecem no nosso caminho, mas como ser 2 vezes melhor se a gente teve um passado colonial e imperial tão perverso com as pessoas negras, né? Então, um trabalho que eu tento me conectar um pouco com essa realidade de ser jovem homem negro no Brasil hoje, né? Falando especificamente sobre o caso da chacina. Foi um crime premeditado pela polícia, em que 9 policiais executaram 12 jovens, alguns deles com tiros pelas costas, e foi um crime premeditado como uma maneira da polícia mostrar seu poderio aos traficantes de droga da região. Então, a priori, esses jovens não tinham envolvimento com nenhum crime, nunca foi provado o envolvimento deles com crime. No entanto, eles faziam parte de um grupo que na polícia baiana se chama de cor padrão, né? E a cor padrão a gente sabe exatamente qual é, ser negro. E é muito perverso porque a gente sabe também qual é o alvo que a polícia mais atinge, né? A gente vem de uma série de casos, Marcos Vinícius, Marielle, e uma série de outros casos,
que apontam exatamente isso, né? E a polícia, pelo menos para mim, enquanto pessoa negra, ela dificilmente vai simbolizar segurança, mas sim uma ameaça, exatamente porque, como pessoa negra, é o grupo ao qual a polícia se mostra mais cruel nessa tentativa de eliminação, né? Então, esse trabalho traz também essa tentativa de tensionar esse extermínio, né? Que é um extermínio genocida. E uma outra coisa interessante de falar também é que esse genocídio, né, a polícia, ela é um dos braços mais efetivos do racismo porque ela está no nosso cotidiano, né? Toda esquina a gente vê uma viatura da polícia. Então é realmente uma coisa que está impregnada na nossa organização social. E então, deixa eu falar especificamente sobre o trabalho agora, depois dessa breve introdução. O trabalho ele surgiu em 2015, a ideia, e aí foi já em 2016 a ideia, e ele foi se desenvolvendo, e efetivamente aconteceu em 2017. Então, são formadas por essas fotos, eu sempre adoto 3 posições, que é virado à direita, virado à esquerda e de costas, que é um pouco como o homem jovem negro ele é abordado, né? Ele é fichado antes mesmo de se perguntar, né? Ele já é fichado, ou seja, por ser esse grupo de cor padrão, né? Já se tem uma ideia de que esse corpo ele é potencialmente criminoso. Então é como se eu estivesse diariamente passando por uma fichação da polícia, esquerda, direita, e nesse caso, por não repetir o repertório da polícia, eu me ponho de costas, que é onde está escrito a palavra cabula, né? Então, o vídeo ele tem um ritmo que é embalado por um toque de candomblé muito específico das nações de Angola, que se chama cabula, e o vídeo é ritmado a partir desse toque, né? O cabula é uma região muito estratégica de Salvador, porque no período colonial ele era um complexo de quilombos, né? Então ali se tinham muitas pessoas oriundas do que hoje seriam Angola e Congo, né? Então cabula no idioma Kikongo significa um lugar escondido, um lugar oculto, né? Então essa designação parte por 2 motivos. Primeiro, exatamente por ser esse lugar de refúgio dessas pessoas negras que resistiam a ter uma organização social eurocêntrica, branca, e a praticar a religião cristã também. E segundo, porque era um lugar propício às práticas religiosas negras, né? Então, tinha uma Mata Atlântica muito fechada naquela região, ou seja, um lugar propício para assentamentos de axé e outras obrigações. E um indício desse lugar de resistência que é o cabula é que ainda hoje tem uma série de comunidades de terreiro que continuam naquele lugar, né, como o Ilhéu Panfujá e o Bate-Folha, e que já são subdistritos do cabula, mas que ficam naquela região. É engraçado porque às vezes eu encontro escritos que falam sobre a memória do cabula, que diziam que quando batia o tambor no cabula, da cidade alta, quem conhece Salvador sabe, da cidade alta era capaz de ouvir. Então era um lugar onde tinha um poder muito grande de resistência, mas também de axé. Então eu acredito que o cabula, nesse trabalho, ele suscita essas 2 coisas, suscita o apagamento da presença e das estilizações corporais dos jovens negros em Salvador, mas, ao mesmo tempo, também suscita esse lugar de resistência, né, que atualmente está sendo apagado pela especulação imobiliária. Então, tem uma série de camadas nesse trabalho, né? O cabula agora começa a se verticalizar, né, um bairro onde se começa a construir grandes condomínios em Salvador, etc. E é um outro dado muito interessante de pontuar. Então, acho que é isso, assim. Depois a gente vai falando mais sobre isso. Bom,
Bom dia. Estou muito feliz de estar participando dessa exposição. É um marco na minha carreira, sem dúvida. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada, Hélio. Meu trabalho chama Pontes sobre Abismos. Eu tenho só 2 trechinhos aqui que eu trouxe escrito, mas depois eu vou falar mais livre. Esse projeto, eu inscrevi ele no Rumos, do Itaú Cultural, e em 2016 eu recebi esse prêmio e daí eu pude me dedicar durante 1 ano a essa pesquisa exclusivamente. Antes, eu tinha já um trabalho em artes visuais, mas eu fazia várias outras coisas, porque, né, não conseguia ter esse tempo nem dinheiro para me dedicar a essa pesquisa. E, então, foi realmente em 2016 uma virada para mim conseguir entrar dentro desse trabalho com mais força, com mais dedicação. Então, eu só vou ler aqui um trecho do que eu escrevi sobre o que é esse trabalho, né? Ele chama Ponte sobre Abismos. Este é um projeto sobre a vida. Se tudo o que fazemos na vida é atravessar abismos, este projeto é sobre pontes. Pontes de palavras e imagens, pontes de busca por entendimento, pontes sobre o Atlântico. É um projeto que fala sobre a minha família, mas poderia falar também da sua. Então, eu estou usando a minha história pessoal para falar de uma história coletiva. E um outro trecho também que eu queria ler é do José Fernando Peixoto de Azevedo, que é um intelectual paulista, um dramaturgo. E eu acho muito bonito a ligação que ele faz entre o transe e essa ligação que a gente tem com os nossos antepassados. Ele diz: o transe pode ser vivido como uma forma de convívio entre o presente e o passado, uma presentificação do passado que se dá como uma conversa que atravessa corpos. Quando você vive uma experiência de transe, você escuta vozes de um passado que voltam, porque reclamam justiça. Esse projeto, eu pensei ele em 4 partes, que foram 4 residências artísticas, 4 jornadas que eu fiz. E cada jornada representava um antepassado simbolicamente. Então, a primeira viagem eu fiz com meu pai, ele está vivo ainda, e a gente foi buscar as raízes da nossa família, né, pela parte paterna. A gente é de Niterói, a gente foi subindo até Itaperuna, que fica no noroeste fluminense, daí a gente foi indo para Minas, Barbacena, Mariana, Ouro Preto, Santa Rita do Urão, e lá eu encontrei muitos documentos sobre a minha família, principalmente na Cúria de Mariana, licenças de casamento e documentos desse tipo. A família do meu pai é branca, então não foi difícil realmente encontrar esses documentos. Eu fiquei até um pouco surpresa de ter sido tão fácil. E eu cheguei até 1680. E eu poderia ter continuado essa pesquisa ainda mais, porque tem muita documentação, né, de pessoas brancas. A segunda viagem foi para Vassouras. Essa viagem representa a mãe. Eu tenho 4 gerações da minha família que nasceram em Vassouras: a minha avó, a minha bisavó, a minha trisavó e a minha tetravó. Nasceram nessa cidade, que é um ícone do escravismo brasileiro. Você que é historiadora, né, conhece muito bem o caso de Vassouras. Em 1850, a população escravizada era 4 vezes maior do que a população de livres. Então, a família da minha mãe, essa família negra, foi escravizada em Vassouras, que fica no Vale do Paraíba. Eu fiz uma pesquisa também na paróquia, no IFAM de Vassouras, e eu cheguei numa hipótese, e essa hipótese eu estou desenvolvendo num outro trabalho que chama Filha Natural, que vai estar no Centro Cultural São Paulo em setembro. A terceira viagem foi para Portugal, representando o outro.
E eu fui para o norte de Portugal, de onde vem a maioria da imigração de Portugal para o Brasil ainda vem dessa região, que fica na fronteira com a Espanha. E a quarta viagem foi para Serra Leoa, que fica na costa oeste da África, de onde vem essa fotografia que está aqui na exposição. Então, é um trabalho que tem muitas camadas, que tem muita história para contar, e vou tentar resumir aqui. Então, tem essa série de fotografias e tem também uma videoinstalação que foi apresentada no Itaú Cultural no ano passado. É um vídeo com 3 projeções e que conta um pouco mais dessa história, né? Tem uma narração e eu conto um pouco disso. Eu acho que toda narrativa tem um coração. E o coração da minha narrativa começa com a minha avó. Ela viveu até os 101 anos e quando ela tinha uns 99 por aí, ela chegou para mim e falou assim: Aline, eu queria te contar um segredo. Ela me disse: eu nunca conheci o meu pai. Ele nunca me reconheceu como filha. Eu falei assim: okay. E ela disse que a mãe dela, que era, né, de Vassouras, quando a minha avó é de 1911. Então, a minha bisavó ela saiu de Vassouras, né, naquele final ali da escravidão, da abolição, as pessoas começaram a vir para a cidade. Então, a minha avó fez essa migração do campo para a cidade e ela foi trabalhar numa casa de família, no centro do Rio de Janeiro. E lá a gente tem uma lacuna na história, não sabe bem o que aconteceu, quanto tempo ela trabalhou para essa casa de família, e ela engravidou do filho do patrão. Então, ela foi mandada embora, e aí a minha avó nasceu desse encontro. Daí a minha avó me disse: o nome do meu pai é Enzo Pereira de Souza. Eu falei, ok. Cheguei em casa, fui para o Google e fiquei dentro, Enzo Pereira de Souza. Nada aparecia, nada acontecia. Anos se passaram. Minha mãe faleceu, minha avó faleceu. E um dia, foi em 2014, era uma madrugada, eu estava, vou colocar Enzo Pereira de Souza, vamos ver o que vai acontecer. E daí começou a aparecer muitos resultados, muitos. Porque a hemeroteca da Biblioteca Nacional digitalizou os periódicos. Então, como essa família Pereira de Souza era uma família importante no Rio de Janeiro, eles tinham uma loja de chapéus no Largo da Carioca, começou a aparecer todas essas notícias de coluna social sobre essa família. Eu só vou ler um trecho que eu encontrei de jornal, né? O trecho diz: passa nessa data o aniversário natalício do senhor Enzo Pereira de Souza, capitalista e comerciante de nossa praça, onde é sobremodo conceituado pelas excelentes qualidades de que é possuidor. Ao senhor Enzo Pereira de Souza não faltarão hoje, sem dúvida, as melhores provas de estima dos seus numerosos amigos. Bom, de posse de todas essas informações, de toda essa pesquisa, fui criar uma poética visual sobre o que é a formação de uma família brasileira. E todos os dramas e todos os traumas que se envolvem, porque imagino que na família de vocês também tem muitos casos de violência e de abusos que são apagados, e eu sou dessa cor um pouco mais branquinha, exatamente por causa disso. Foi um choque muito grande em Serra Leoa de ver pessoas tão mais escuras do que eu e não ser reconhecida como um deles, né? Por esse processo mesmo.
essa política que a gente teve de embranquecimento no Brasil e essas violências e esses abusos que aconteceram. E que agora parece que a gente tem mais força ou mais maturidade também para falar dessas questões. A foto que tem aqui, ela tem a minha bisavó, a Mariana, né? Essa que foi trabalhar lá na casa de família. A gente só dá para ver nessa foto uma parte desse tecido. Mas no vídeo dá para ver que é um tecido que ele tem duas partes, ele tem frente e verso. Na frente tem a minha bisavó, Mariana, e no verso tem a minha avó, Doralice. Quando você junta as duas partes, você consegue ver através. Uma forma de ter esse passado e esse presente juntos e o que estaria entre esses tecidos. É um tecido transparente, também pela natureza dessa memória, essa natureza fluida, que está em contato com o vento, que está em contato com a água, que está em contato com a natureza. É um trabalho que ele fala muito de morte, dessas pessoas todas que morreram, mas também como uma afirmação dessa vida, porque eu estou aqui agora, então eu sou essa resistência, sou o resultado disso tudo. E estou aqui falando para vocês de uma maneira inédita na minha família. Tem uma coisa que eu aprendi também com a Conceição Evaristo, que foi muito importante, um ensaio, que ela fala sobre o momento que ela saiu da passividade da leitura para o movimento de criação. E que foi exatamente esse movimento que também aconteceu comigo, que era essa passividade de ir nos museus, de ver essas obras maravilhosas, esses artistas incríveis, e achar que eu nunca estava à altura daquilo, que eu não seria capaz, ou que aquilo não era para mim. E para fazer esse movimento foi todo um processo que demorou muito e que agora eu me sinto um pouco mais encaixada nessa certa história da arte brasileira. E para que isso acontecesse, eu precisei também lidar com esse auto-ódio, com essa coisa que é de você não se achar capaz e de você ficar alimentando esse ódio de que você não pode, de que aqui do espaço da arte não é um espaço para você. Daí eu volto naquela fala do José sobre a justiça, né? O que seria justiça? Justiça, eu acho que minha avó ter me contado isso é dizer, eu tive um pai. Meu pai não é incógnito. Meu pai, ele não é 3 asteriscos na minha carteira de identidade. Eu estou aqui e o Enzo está presente, a Mariana está presente. Então, isso que eu queria dizer que é a justiça e que esses tecidos são essas pessoas de volta, de alguma forma. Acho que é isso. Alô. Bom, agradecer o convite e parabenizar os nossos curadores aqui por esse belíssimo espaço de reflexão e acolhimento que vocês criaram aqui para a gente. Bom, como eu sou mais veterano, eu vou tentar ser breve para não contar muito tempo de estrada, de trabalho, né? Bom, esse trabalho que está aqui, ele tem o título de Na Lona, né? E eu vou contar um pouquinho do contexto dele, né? A gente tem uma foto aqui, mas era uma foto bem sacada de um conjunto que eu creio que esteja em torno de 500 fotos, né, editadas. Bom, esse trabalho ele vem de um ambiente, como a Lilian citou, a agência, o coletivo, o F4,
que era um grupo de fotógrafos, temos um representante aqui, o Eduardo Simões, aqui, né? Um grupo de fotógrafos que, durante o regime militar, nos anos 80, nós trabalhávamos assim, conectados, um grupo de São Paulo, Rio e Brasília, né? E, em linhas gerais, a gente procurava uma autossuficiência na nossa produção, nesse momento do país, a gente procurava uma autossuficiência na produção e na distribuição das nossas fotos, né? E através de pautas próprias, enfim, temas próprios, questões sociais, minorias, enfim, essas questões todas que não estavam muito sufocadas, ainda são bem sufocadas, mas nesse momento a gente estava antenado e ligado com essa história. Bom, esse ambiente, esse trabalho surge desse ambiente. É desse período que eu tenho duas séries, são os surfistas de trem do ramal de Japeri, lá no Rio de Janeiro, e essa série que eu chamo de Na Lona, que eu fiz ao longo de 15 anos. Né? Muita gente diz assim, poxa, 15 anos para fazer um trabalho, mas a gente tem que se dar conta que o carnaval acontece uma vez por ano. Né? Eu acho que eu tive o mérito de ter a disciplina de dar continuidade, e eu fui aprendendo, né, durante esse trabalho, porque isso começou lá nos anos 80, e eu ainda estava querendo entender o que eu ia fazer. Bom, o trabalho surge também de um cansaço, né, com o jornalismo, da qual eu fui educado nesse ambiente do jornalismo, né, de passar muito rápido pelos assuntos, né, de surfar na onda da história, mas de uma maneira muito superficial, né, de pouca cumplicidade, de você passar esbarrando nas coisas, porque era tudo ligado no noticiário diário, enfim, né? E já nesse ambiente da F4, que incentivava a gente a desenvolver temas próprios, né? Confrontado ali com esse cansaço, o sambódromo no Rio era uma novidade, e eu olhava para o sambódromo e eu já não tinha desejo de fazer nada ali, porque eu tinha visitado o sambódromo como fotógrafo de jornal, né? E aí esse gesto de virar de costas para o sambódromo e olhar para a rua, e a mídia na época, né, não falava quase nada do carnaval de rua, né? E pensei assim, eu estava saturado, aquele carnaval cronometrado, aquelas alas todas padronizadas, né? Esse carnaval midiático da TV Globo, enfim, a gente contestava muito monopólios nesse período aí, e viramos porque quando começou, vários fotógrafos da F4 atuavam juntos. Viramos de costas para o sambódromo, começamos a ver um carnaval diferente, um carnaval mais individualizado, né? E aí eu começo a entrar nessa categoria do retrato, que até então para mim fazer retrato era olhar para a pessoa e olha para cá, faz isso, enfim, né? E eu comecei nos 3 primeiros anos, né? Trabalhava com a Maíra, que está aqui, minha mulher, e um assistente, porque tinha a lona, né, que a gente colocava no espaço público, às vezes usava a banca de jornal como suporte, um palanque, enfim, né, e a gente aguardava a chegada dos foliões, né. E eu comecei a praticar o retrato, fazer retratos, né. Eu queria dar espaço ao protagonista de direito. Acho que o folião tinha muita coisa a dizer, né? Como eu acho que ainda tem. Nesse momento, teve um caso, para encurtar a história, teve um caso que mudou a minha cabeça, porque a gente criou um método de identificar o folião quando ele entrava. Eu tinha um amigo que era sociólogo,
nada contra os sociólogos, mas, enfim, ele criou um método que era o seguinte: para a gente ter essa memória indexada, quando o sujeito entrar, pisar no seu fundo, no seu tecido, na lona, a gente vai fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta do nosso questionário era o seguinte: o que você é na vida real? Né? Então, o cara dizia, bom, eu estou aqui fantasiado de borboleta, mas eu sou mecânico de carro. Isso congelava totalmente a minha relação, né, com o folião. Então, eu fui percebendo que isso não dava certo, até o dia que... E aí percebi de vez, um dia que veio uma pessoa vestida de Carmen Miranda, né, e o Maurício aborda a pessoa, antes dela entrar no nosso espaço ali, né, que aborda a pessoa e diz: o que você faz na vida real? E esse sujeito disse assim: porra, eu estou há 6 meses concebendo essa fantasia, né? Eu sou a Carmen Miranda, eu venho aqui e você pergunta o que eu sou na vida real, eu sou a Carmen Miranda e ponto final. Ali eu falei: Maurício, vamos refazer essa história, né? A gente tem que se relacionar do jeito que a pessoa aparece aqui, né? E aí eu comecei a entender que não existe retrato sem cumplicidade, que isso é fundamental, que o retrato ele é feito por 2 pessoas, pelo fotógrafo e pelo fotografado, né? E aí mudou muito. Aí, após os 3 primeiros anos, o trabalho começou a se desenhar de uma maneira muito mais interessante, né? E não só a gente criou uma cadeia de relacionamento, porque depois de 7, 8 anos, né, a gente já tinha um relacionamento com um bom número de foliões fora do período do carnaval, né? Então, isso foi muito interessante, conviver com essas pessoas, aprender com elas, enfim, desenvolver projetos juntos, né? Então, esse trabalho que está aí, ele sai desse contexto que eu acabei de falar. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Bom, eu tinha uma série de perguntas, mas como nós não temos tanto tempo, temos 20 minutos, acho que quase 30, a gente dá uma rodadinha. Eu preferia primeiro fazer uma rodada de questões, depoimentos de vocês. Enfim, depois a gente organiza de outra maneira. Se sobrar tempo, eu faço as minhas. Alguém gosta? Eu acho que vou anotar umas 4 questões e passo para eles. Alguém quer começar? Se não tiverem, eu faço. Vai. Bom dia, meu nome é Iftar. Eu queria perguntar sobre a questão da curadoria em relação ao display espaço expositivo, em relação ao Cubo Branco, que também tem uma tradição em relação à mostra de trabalhos. Então, como que a exposição, o contexto foi pensado nessa relação? Boa tarde, eu sou Alex Hatz, eu sou antropólogo e geógrafo, estudei na antropologia quando liderei a coordenadora da pós, e eu gostei muito de ouvir o Dalton, meu amigo já de muito tempo, mas não quer dizer que eu acompanhe sua obra direito, estou em falta com você. Eu queria te perguntar, Dalton, se você se via, né, são muitos começos, né, não tem um começo, pelo que eu imagino, pelo que vejo você falar, se você se via como pertencente a essa diáspora africana, estando em Goiânia, nós que estamos lá, né, naquele centro periférico, onde está o maior quilombo do país, uma série de congadas, né, memórias da escravidão mais ao norte, memórias da relação com Minas mais ao sul, da relação com São Paulo, com a Bahia, com o Maranhão, e as diásporas que estão chegando agora, né, dos maranhenses, do seu reggae. Então, se você se sentia pertencente, né, porque eu vejo que pelo processo de um certo tempo para cá você já está inserido, né, nesses circuitos.
como disse a Aline, de uma certa história da arte, né? E, nesse certa história da arte, como você se sente com esse enquadramento que alguns te dão de artista naif, né? Que isso me incomoda muito, ouvindo você falar, não há nada de naif, né? E porque isso diz de como artistas negros estão sendo escolhidos, escolhidas para ocupar esses espaços que no mundo da imagem, né, todos vocês estão falando de um repertório de espaços que tem muitas imagens, terreiros, quilombos, espaços de suplício também, uma série de outros assim, né, da fotografia, de reencontros, de percursos, que é um repertório muito vasto e que não cabe, no meu entendimento, nesses mundos mais institucionalizados. Eu até penso isso na universidade. Eu não consigo tratar de tudo isso num curso, por exemplo, né, de geografia de 4 meses na pós. Eu tenho que escolher o repertório de espaços dos quais eu tenho que falar, né? Então, vocês vêm de mundos muito vastos e o que é selecionado, né, essa história do predomínio branco, né, a supremacia branca vai desde o pacote de fraldas, né, até quem dirige os museus públicos. Então, assim, então como vocês se veem, né, nessa inserção? É isso. Eu gostaria que vocês comentassem o diálogo que foi proposto pela curadoria entre os trabalhos do Tiago e o do Rogério, onde ambos apresentam uma intervenção na cabeça, no cabelo, sendo que o do Rogério traz as marcas de grandes empresas multinacionais, e eu achei interessante que isso chegou a confundir um dos nossos visitantes ontem, durante a visita guiada, onde ela pergunta se aqueles eram os patrocinadores do trabalho do Rogério na lona. E ali tem, enfim, o Hélio comentou que isso é uma tradição do movimento negro, essa intervenção de cabelos né, de atuar na cabeça como uma forma de expressão. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela fala, né, de todos, pela mediação da Lília. Acho que a colega fez uma pergunta que eu estava também super afim de fazer, que eu adoro esse trabalho do Tiago, já tive a oportunidade de escrever um pouco sobre ele, e que eu acho que o Hélio disse muito bem, faz parte de um repertório propriamente negro esse uso do cabelo, né? Quer dizer, a gente tem um certo uso do cabelo como empoderamento, mas são cabelos enormes, né? Tem a ideia da materialidade do cabelo como uma expressão da identidade, e justamente nesses dois trabalhos de vocês é o cabelo curto que está em jogo, né? O pouco cabelo que está em jogo, que também é uma marca muito identitária. Mas acho que a colega já fez essa pergunta e vocês têm a oportunidade de responder, para mim vai ser ótimo. A minha pergunta um pouco tanto para a curadoria quanto especialmente para os colegas artistas negros, como que é hoje, quer dizer, durante muito tempo houve invisibilidade no sentido de olhar para a produção artística negra, né, no Brasil. A gente sabe que a cena internacional tem olhado com um pouco mais de cuidado, mas também não olha isso há tanto tempo, né? Quer dizer, na história da arte europeia se olhou a produção negra de um certo lugar, né, o primitivo, o naif, o periférico, e de repente como é para a curadoria conseguir olhar para essa produção, como é para o MASP, para o Tomiotaki trazer para dentro dos seus espaços essa produção que os artistas negros, os curadores e críticos já demandam há algum tempo e que só agora está começando a acontecer, e como é para os próprios colegas negros, especialmente, estarem hoje dentro dessas instituições, mas saberem também que fora dessas instituições não existe espaço alternativo, quase não existe a possibilidade de circulação desses trabalhos, ainda não são muitos os colecionadores, e nem sempre essa produção que circula dentro de instituições tão prestigiadas, ela está sendo acervalizada. Eu gostaria de ouvir um pouco essa dupla reação. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente podia... Tem mais alguém? Gostaria Oi, boa tarde. Eu me chamo Rodrigo, eu trabalho com
performance e sou professor de artes. E aí a minha questão maior, que eu queria saber, tem uma frase que foi eternizada pela Beatriz Nascimento, que eu adoro muito, que ela fala que assim, que a história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas, né? E aí, partindo dessa questão, e que negro, na verdade, ela é uma ficção do branco que criou o negro, né? Nesse sentido. Quando você pega os livros de história, até hoje, você vê como é tratado o lugar social do negro, né? E aí, eu trabalho numa instituição só com crianças brancas, em que de negro só é o professor e a minha da limpeza, né? E aí no Brasil a gente tem essa questão que é muito colocada, esse lugar social do negro. E minha questão maior é saber essa dimensão da representatividade. E aí essa disputa, né, e esse poder da narrativa de contar a história por outra perspectiva, pela perspectiva do mundo negro. E como a questão da arte ela tem respondido a essas questões do universo da negritude. Essa é a minha questão. Eu vou lembrando vocês. Acho que tem questões para todos. Eu também queria só acrescentar, se você poderia, Aline, falar um pouquinho mais da ligação com Serra Leoa, que acho que está, porque a gente vai falando aqui na sequência, porque acho que isso não ficou tão claro. Seguimos a mesma ordem? O que vocês acham? Só que nós vamos ter que ser mais breves. Então, se você quiser que eu lembro da questão para você. Bom, professor... Alô? Alô? Pode? Eita. Bom, professor Alex, eu acho que a ideia que vinha muito na minha cabeça assim, era de deslocamento, de não sentir uma identidade, um compartilhamento nos espaços onde eu estava, nos professores, não ter professores negros, colegas negros, enfim, pessoas para trocar. Então, uma coisa que veio muito na minha cabeça foi caçar minha turma, assim, bem direto mesmo. E essa minha turma eu achei muito nos quilombos, lá de Goiânia, no NEAD, acho que você lembra a perturbação lá. Professor, me orienta, a pessoa da artes visuais, queria orientação na geografia, de não achar, né, esse diálogo, pessoas pares para poder dialogar. E isso foi vindo muito com essa busca, né, de indo para a periferia, de ir nos movimentos culturais, de indo para o quilombo que a gente tem em Goiás, os Calungas, né, nas Chapadas Veadeiras, Monte Alegre, Cavalcante, Teresina de Goiás. Então, é uma busca que vai ser um trabalho de uma vida. Cada um, são vários começos realmente, cada camadas. E aí eu fui encontrando esses meus pares nesse sentido, assim, nessas caminhadas, nessas buscas, nesses diálogos. E essa questão do Naif foi uma questão muito forte, porque em 2007 eu ingresso na Universidade Federal de Goiás, fazer o curso de graduação em artes visuais, mas desde 94 eu pinto. E essa pintura era enquadrada como naif, primitiva. E uma pessoa que foi muito importante nesse processo foi a Rosana Paulino. Como é importante em várias camadas, é importante citar ela. Dalton, você pode até ter uma linguagem naif ou primitiva, mas suas questões são contemporâneas. E eu recebia muita crítica na universidade, porque é uma universidade de arte contemporânea, tanto na questão das linguagens, fotografia, vídeo, performance. E um espaço que eu consegui entrar, que foi muito importante, em 2008, foi na Bienal Naif de Piracicaba. E foi na primeira vez que o trabalho é apresentado e é tratado com dignidade, é apresentado num portfólio, com uma curadoria. E uma questão, desde essa época da Bienal, é questionar esse lugar do primitivo, do naif. E no ano seguinte eu participo, sou convidado da sala especial, e exponho junto com Vânia Magnoli, Alex Servani, pensando outros artistas contemporâneos que teriam essa linguagem ou esse diálogo, e agora estão acontecendo outros dobramentos, com Clarice Diniz, então, dentro dessa perspectiva. Mas é um lugar muito comum, né, de se enquadrar, de se encaixar artistas negros nesse lugar do naif e do primitivo, né, excluindo essa coisa da intelectualidade, das questões, do pensamento, do lugar marginal, enfim, dessas questões que a gente sempre sabe. Acho que talvez a gente possa conversar melhor para dar tempo de... Eu acho que foi basicamente a questão do cabelo e do museu, né? E Lilian pediu para eu comentar um pouco da relação com a fotografia do Rogério. Essa coisa do cabelo curto é muito interessante, que o Alexandre aponta também, porque
Eu lembro que inicialmente eu fiz universidade de história, mas eu não concluí. E tinha essa relação muito grande das pessoas estudantes com o cabelo Black Power. Até chegar o momento de ir um palestrante do continente africano de um cabelo muito curto, e eles diziam que essa referência ao cabelo Black Power, supostamente como uma origem na África, isso não condizia com a África contemporânea. Porque na África contemporânea os homens usam cabelo raspado, a priori. Que isso era uma coisa muito mais ligada a um movimento negro dos Estados Unidos. Então é muito engraçado como também essas culturas negras de diáspora nos informam outras maneiras de compor esse corpo, né? E para mim isso é muito, muito interessante. A coisa do cabelo curto com o corte de navalha é muito interessante porque é uma maneira de você mostrar o pertencimento a algo, né? E aí talvez as marcas apareçam como isso, né? Às vezes não é nem a marca que você tem acesso, mas é que você gostaria de ter. É o capital simbólico que você gostaria de acessar, talvez, e que sempre te foi negado. Então, é uma maneira de você piratear isso que te foi negado. Então, quando eu via a foto do Rogério na divulgação da palestra, que eu não tinha visto ainda a exposição. E eu digo, velho, isso é incrível, porque pode gerar diversas leituras, tanto do trabalho dele como do meu próprio trabalho, assim, nesse sentido. Porque a maneira como você, às vezes, não tem acesso àquilo, mas você pirateia aquilo com algo que vai ser incorporado ao seu corpo. Na fase de pesquisa para esse trabalho, eu encontrei uma foto de um dos cabeleireiros que faziam o corte de navalha em Salvador, em que uma figura recorrente que ele pintava era o Pato Donald, que ele fazia no cabelo das pessoas. Então tem uma relação de pertença, mesmo não pertencente, ao contraditório, de burlar as regras do que eu posso acessar ou não, através dessa estilização do cabelo. Eu acho isso incrível, né? E sobre essa questão que o Rodrigo, né, que o Rodrigo aborda, que o Alexandre também fala sobre os museus, eu acho que a gente está num momento fundamental de disputa de narrativa. Fundamental. É o momento que a gente começa a se articular como um pensamento negro intelectualizado, ele pode disputar as narrativas na arte, na história, na sociologia, na antropologia, em qualquer ciência, em qualquer espaço. E eu acho que é exatamente essa postura que as pessoas negras elas deveriam começar, ou elas já começaram e deveriam intensificar ainda mais, que é pensar em como executar esse giro de perspectiva, né? Não é mais o olhar eurocêntrico branco que exotiza o corpo negro, né? Mas é esse corpo negro que fala sobre suas próprias inscrições identitárias, né? Sobre, eu acho que uma outra coisa importante é a própria presença, né? Eu não uso muito a palavra representatividade porque eu acho que tem um imbróglio muito grande nisso, né? Então, não é porque você é negro que você vai ser antirracista, por exemplo, né? Mas eu uso a questão da presença, né? E como a presença ela informa, né? Você tá a presença negra no lugar, ela te informa que as pessoas negras elas estão ali, né? E que você vai ter que engolir. Então, eu acho que a presença ela tem um impacto muito importante também em dar esse giro, né? Que é um giro decolonial, é um giro de pensar uma perspectiva mais afrocentrada. E só para encerrar também, eu acho que ser artista contemporâneo, ser uma pessoa artista contemporânea negra, é exatamente mediar, né? É óbvio que tem pessoas que são mais radicais, que não querem essa mediação, mas eu estou falando do meu ponto de partida, é uma mediação, né? Porque a gente sabe que os espaços de poder ainda não são ocupados completamente por pessoas negras, são pessoas brancas que ocupam esse espaço de poder ainda, né? E é você mediar seu pertencimento, sua visão política e artística, né, com essas instituições, né? Então é um constante diálogo de mediação, né, que é assim, eu vou participar desde que meu corpo ele não seja exotificado, desde que essa exposição ela tenha um debate crítico a trazer tem um impacto político na realidade, como eu acho que é, por exemplo, essas duas exposições que estão aqui no Tomeotaque. Então, eu acho que é essa a minha posição enquanto um artista negro contemporâneo.
Tá, é para falar da Serra Leoa, da escolha. Por que eu escolhi Serra Leoa, né? Um lugar tão pequeno, e quando a gente ouve falar é só tragédia, né? Teve 10 anos de guerra civil, depois 2 anos de ebola. Bom, quando eu estava imaginando esses lugares das residências, eu precisava escolher um lugar no continente africano. E quando eu escrevi o projeto, eu coloquei Angola, porque a gente sabe, pelos dados, que a maioria dos escravizados invasores vinham dessa região. Só que, na época, 2 anos atrás, teve uma coisa sobre testes de DNA, e que esses testes poderiam dizer qual a etnia que você, né, via seus antepassados e tal. E eu resolvi fazer esse teste sem saber que, cientificamente, ele era impossível. Ele é uma espécie de ficção. Eu não sabia, mas daí eu fiz, né? E depois eu meio que virei a louca dos testes, porque eu fiz mais alguns. E eles, de fato, apontam para essa origem no oeste, na costa oeste africana, Nigéria, Senegal, do que a África Central, que seria a região Congo-Angola. Bom, como o resultado veio Serra Leoa, essa etnia Mende. Eu estava fazendo o projeto, eu tinha orçamento para isso, eu falei, então eu vou, porque que alguém vai nesse lugar, né? Ninguém vai. E foi uma escolha muito, muito acertada. Serra Leoa é um lugar incrível, muito preservado, muito bonito, as pessoas são maravilhosas. Esse é um chefe imã, ou seja, ele é autoridade religiosa e é autoridade política. Eu anotei aqui para não errar. 75% das pessoas em Serra Leoa são muçulmanas. Então, ele está vestido, né, a caráter, seu chapéu, tipicamente muçulmano, com as cores da sua etnia, que é a etnia Mende. E foi uma alegria muito grande encontrar com ele. O Hélio ontem lindamente falou sobre o nosso encontro. Ele me olhou e não me deu muita bola, na verdade. Até eu mostrar a foto da minha bisavó, e ele disse, é a cara da minha mãe. Daí ele trouxe um retrato da mãe dele, que está lá, e nesse retrato diz que a sua alma descanse em perfeita paz, querida mamãe. Isso. Sim, ela está perguntando sobre essa combinação da minha foto com a foto do Tiago. Para mim foi surpreendente chegar aqui e ver esse diálogo, né? Eu até imaginei assim, poxa, é bom ter essa informação que até então eu não tinha, porque isso possibilita novas combinações que a gente pode fazer daqui para frente, né? Mas eu acho que a pergunta que foi colocada, e que eu também gostaria de saber, é o que motivou a curadoria. Eu sei que o lugar de fala aqui é nosso, mas vocês que protagonizaram esse encontro, esse feliz encontro, né? E quais são as conexões, como é que vocês, né, montaram essa história entre nós? Então, vou falar um pouquinho, se o Hélio quiser completar. A ideia não é que os curadores falem, mas, enfim, eu fui instada a falar aqui 2 vezes, e Hélio vai me ajudar também. Onde estão os brancos? Por toda parte. Vou começar de todos os lados. São 5 curadores, 3 são brancos, 2 são negros. Ainda mais. A gente, no MASP, tem feito uma série, desde que essa novo grupo de curatorial começou, nós fizemos um documento, uma ementa, dizendo que o MASP ia
se dedicar às nossas histórias, às histórias brasileiras, e também às histórias do museu, porque os museus têm suas histórias, e é disso que eu vou falar um pouco. Então, nós já fizemos as histórias da infância, já fizemos as histórias da sexualidade, agora estamos fazendo as histórias afroatlânticas, faremos as histórias feministas, 2020, histórias indígenas. São muitas histórias, nós usamos o termo história. No Brasil, isso é muito específico, história como não ficção, mas também como ficção. São muitas histórias ficcionais, como a gente viu eles falando aqui também. E nós tínhamos, Adriano e eu, feito há 4 anos atrás, uma exposição chamada Histórias Mestiças. Tínhamos politizado o termo mestiçagem, pensado que mestiçagem não é só união, não é só o que há em comum, não, mas é, sobretudo, diferença. Nessa exposição Histórias Mestiças, o território era só brasileiro, nós misturávamos várias histórias juntas, histórias indígenas, histórias brancas, histórias afro-brasileiras, sempre mostrando a tensão e a violência. Agora, essa exposição é resultado de 3 anos de trabalho, mas, se eu juntar com Histórias Mestiças, ela é resultado de 6 anos de trabalho, e, se eu falar da minha própria pessoa, é resultado de mais de 30, né? Mas não quero denunciar demais a idade, já denunciando. E penso que nessa exposição, nessa também, os brancos estão muito presentes. Se vocês tomarem todas as telas do século XVI, XVII, XVIII, inclusive XIX, parte do XX, a maioria são artistas brancos, justamente por conta dos processos que foram aqui anunciados, ou seja, porque artistas negros não ficaram, né? Já. Só posso terminar. Do trabalho, no mundo. Sobre? O cubo branco. Exato, agora entendi. Entendi. Então, vou continuar nesse sentido. Mas acho que eu até ia cair nessa questão do cubo branco, agora entendi. Mas, eu sou curadora adjunta, estou fazendo a curadoria dessa exposição e sou curadora adjunta para histórias e narrativas. Então, eu brigo que, como curadora, eu sou uma boa historiadora e antropóloga. E uma das preocupações dessa curadoria, por que eu falei que nós queríamos também fazer as histórias dos museus? É pressionar um museu como o MASP, que é um museu conhecido por sua coleção europeia, pressionar o museu para, com essas exposições, ter um catálogo, ter um acervo que seja mais representativo desse Brasil. Ou seja, a cada exposição que nós fazemos, nós questionamos o nosso próprio acervo. Quando nós fizemos as exposições, as histórias da sexualidade, nós chamamos o grupo Guerrilla Girls para que eles viessem e contabilizassem o nosso acervo. E o resultado ficou lá, agora está nos cavaletes, está lá em cima. A gente tem uma minoria de representação de mulheres pintoras e uma grande maioria de mulheres nuas como modelos, né? A gente está fazendo esse mesmo questionamento para pensar no que nós temos no nosso acervo como histórias afroatlânticas. Para lhe dar uma ideia, nós temos 2 coleções de arte africana, uma muito boa coleção Rubilota e uma outra não tanto. E nós, enfim, foi muito importante essa exposição, até para que a gente pudesse pesquisar a nossa própria coleção. E agora a ideia é sempre pressionar para que o acervo seja, né, que esses artistas que nós estamos expondo entrem no acervo, que é justamente a pergunta do Alexandre, porque a única possibilidade que nós temos de fazer dessas exposições temporárias mostras permanentes é incluir esses grandes artistas nos nossos acervos. Essa é a intenção, esse é o desejo. E também é a intenção e o desejo do Cubo Branco, agora eu entendo, fazer com que o museu se abra para outros públicos. Histórias da infância, nós baixamos a altura das telas e colocamos a primeira exposição do MASP na gestão do Bade e da Lina, que foi no subsolo, a exposição do Nelson Lerner, né, que chamava-se Playground. E nós refizemos algumas réplicas para as crianças brincarem.
Era muito lindo vendo as crianças olhando para as telas na sua altura. E havia uma obra da Rivani chamada Em Segredo, que era uma mesa com uma lousa, só as crianças poderiam entrar, e embaixo da mesa tinha uma lousa com giz e as crianças escreviam os seus segredos. Foi muito lindo ver o museu cheio de crianças. Nas exposições, nas histórias da sexualidade, tivemos vários happenings. Nós abrimos logo depois do Santander, logo depois do escândalo com o bailarino Schwartz, e o museu foi muito questionado, teve toda uma polêmica que eu não vou recuperar agora, por conta da proibição para 18 anos, que no fim mostramos que tínhamos razão, ou seja, nós levamos na mesma semana 7 processos para fechar a exposição, só não fechamos por causa da proibição a 18, e a partir no mês seguinte, quando tivemos um primeiro processo para abrir a exposição, nós rapidamente abrimos. Então, enfim, o que acontece? Você abre o museu para outras populações, para outros grupos da nossa sociedade. E para mim, como curadora, eu fiquei muito emocionada ontem, muito emocionada, ainda estou agora, na abertura da exposição no MASP, quando nós fizemos uma pinacoteca só de negros. Essa pinacoteca, nós estamos muito acostumadas a ver pinacotecas de brancos, de pessoas com nome, em geral, chefes de Estado, chefes de igreja, pouco acostumados a ver nas pinacotecas mulheres e nunca negros. Então, fazer uma pinacoteca de negros foi muito importante, mas, mais do que isso, ver um museu como o MASP tomado por uma população basicamente negra. Eu posso errar, ele pode me corrigir, mas 70% ou mais da população que estava lá era negra. Para mim, como curadora, isso é uma emoção muito grande, porque os mundos dos museus são mundos complicados, mundos de conselhos que não entendem, que a gente tem que pressionar para que a vocação do museu seja, de fato, mais múltipla, plural e inclusiva. Senão os museus vão reproduzir a própria estrutura brasileira, que é tão desigual, né? Enfim, que, ao contrário, é um país tão marcado pela exclusão que tem no Brasil cor, região e classe. Então, enfim, a nossa pressão é essa, e é uma pressão política para com o mundo dos museus também, ou seja, como é que a gente pode, de alguma maneira, fazer do museu um espaço que convida não só a um tipo de população, mas uma porta aberta para muitas outras pessoas. Eu vim agora, quando eu vinha para cá, vim num táxi com um motorista negro, e eu disse a ele, o senhor sabe que nesse lugar tem uma exposição e que ela é aberta? Ele falou, mas eu posso entrar? Se eu for entrar, o que eu vou dizer? Eu falei, o senhor não precisa dizer nada, o senhor só entre. Aí ele falou, eu nunca imaginei que eu podia entrar nesse lugar. Então, é um pouco a resposta que, como curadores, a gente pode dar. A relação entre as duas obras é porque uma exposição, Adriano Pedrosa sempre me disse isso, não é feita de uma tese na parede. Nós, acadêmicos, temos manias de colocar teses, né? E não somos muito generosos nesse sentido, porque você tem que pensar num público mais amplo. E há também uma questão muito importante, que é uma questão estética. O que nós queríamos fazer dessa exposição não era apenas um manifesto, mas eu penso que todos os núcleos, todos os 8 núcleos que compõem essa exposição, são núcleos esteticamente muito fortes. Nós queríamos fazer uma ligação política a partir da linguagem estética. Então, e também de uma linguagem com suportes diferentes, o vídeo e a fotografia, e temporalidades diferentes. Não é o que o Rogério fez nos anos 70, 80, mas foi um processo longo, não é verdade? E o que o Tiago está fazendo agora, né, nesse nosso século XXI. Ele talvez gostaria de complementar alguma coisa? Funcionando? Não, um pouco só complementando o que a Lili já falou tão brilhantemente, mas em especial esse diálogo que nós propusemos, né, em pegar uma fotografia sua com a videoinstalação do
do Tiago foi uma espécie de uma estratégia que percorre toda a exposição. Então, são muitos os temas que gostaríamos de abordar. Essa exposição é, obviamente, um pedaço de uma pesquisa muito mais ampla. Então, vocês podem imaginar o quanto nos doeu retirar uma série de outras obras, outros artistas que gostaríamos, enfim, que estivessem aqui presentes também. Então, a ideia era sintetizar uma série de questões a partir de obras que fossem esteticamente bem resolvidas, bem feitas, que trouxessem também mensagens políticas importantes, posicionamentos políticos importantes que dialogam com a nossa exposição. Então, a ideia desse diálogo específico segue uma lógica mais geral de fricção entre supostos distintos, de fricção entre temporalidades distintas, o que é trazer uma fotografia de 20, 30 anos atrás, e como muita dessa sua fotografia, essa série que é extensa. Então você pode também imaginar como foi o nosso trabalho de diante de toda essa série que é belíssima, selecionar apenas uma fotografia. Então foi um pouco o trabalho de falar, olha, há uma discussão muito contemporânea, por exemplo, aqui no Brasil, sobre os rolezinhos, sobre o que significa a ascensão da chamada classe C, a classe de consumo, o que significa a geração de uma classe de consumo negra no Brasil nos últimos 10 anos que não tínhamos antigamente, e um pouco a ideia de questionar, olha, as ideias de disputar marcas, de como o Tiago bem falou, é um capital simbólico que a gente não acessa, mas estamos aí pirateando, estamos aí sampleando, estamos aí requisitando. Não é uma discussão de 5, 10 anos atrás, a gente pode ter uma série de trabalhos artísticos que estão tratando desse tema há mais de 30 anos, ou seja, é um pouco deslocar a temporalidade, tem questões muito contemporâneas que têm uma raiz muito mais antiga em nosso país. Ao mesmo tempo, a nossa ideia era trazer uma presença do carnaval, especialmente nesse núcleo de ativismos e resistências, que não fosse pensar um carnaval, como você bem disse, né, como o Rogério bem disse, não pensar um carnaval apenas da Sapucaí, o carnaval do brilho, o carnaval das roupas vistosas, mas como também o carnaval é um momento, uma festa, mas é uma luta política que está transformada em festa. Então, tinha uma série de argumentos. O cabelo é outro tema. Então, o cabelo era especialmente importante para nós. O cabelo não é um tema, mais uma vez, né? Como muito se diz hoje em dia. Como hoje em dia as mulheres negras têm trazido seu cabelo para cima, botado crespo, os homens negros têm trazido isso também. É óbvio uma marca do nosso tempo presente, mas não é uma marca unicamente do nosso tempo presente. Ou seja, as disputas de narrativas, como o Tiago bem disse, e as disputas de narrativas utilizando o próprio corpo como suporte, que esse foi nosso conceito final nesse diálogo. Então, trazer o próprio corpo como suporte, trazer o cabelo como suporte de uma reivindicação política, identitária, de orgulho de si mesma, de autoestima, não é meramente um tema dos nossos últimos 5, 10 anos, também tem uma história mais antiga. E no caso do vídeo do Tiago, o diálogo se fez de maneira, para a gente, muito natural, ou seja, são marcas literalmente no sentido de marcas no cabelo, marcas no corpo, também são marcas de empresas que a gente sabe que não são acessíveis a essa população de maneira facilitada, enfim, é muito difícil chegar a essas marcas. Tinha um diálogo importante para a gente também da representação nas obras, são jovens, são todos jovens negros, são jovens negros de grandes cidades importantes do Atlântico Negro, como Salvador e o Rio de Janeiro. Então tinha uma fricção também de geografias que nos era muito importante. E a ideia, ao fim e ao cabo, óbvio que, enfim, cada interpretação e a exposição é aberta para múltiplas interpretações, os diálogos são abertos a múltiplas interpretações, eu trago apenas algumas daquelas que nos motivaram, mas trazer também como de um lado, né, no Rio de Janeiro, de 30 anos atrás, já era uma luta muito marcada, como o cabelo é um instrumento de reivindicação identitária, de pertencimento. Também é o cabelo do Tiago, nesse caso, mais uma vez trazendo não só uma discussão identitária, não só trazendo uma discussão de pertencimento, mas uma discussão de apagamento. Ou seja, era preciso trazer o outro lado dessa história. Então foi um pouco por aí que a gente foi costurando esse diálogo, que obviamente abre para outras tantas leituras possíveis. Então, aqui quase terminando, eu convido vocês a verem um livro aberto aqui do Briggs, que traz ele chama Tipos de Negros, pensando nas Guianas inglesas, e uma das formas de definir os tipos de negros, vocês podem ver num livro que está aqui, veio de Yale, é A Máscara de Flandres,
Outra forma de identificar são os ganchos, mas outras formas de identificar são as escarificações no rosto e a última dela, mais uma, o turbante, e outra ainda mais, as marcas de cabelo. Ou seja, como as marcas de cabelo eram no período escravocrata e no momento de entrada das primeiras gerações de africanos, foi uma espécie de cartões de identidade sobre as proveniências, sobre os lugares, seja da África Ocidental, seja da África Central, nos Angolas, como se dizia, né, genericamente, seja da África Oriental, Moçambique. Essa é uma exposição que também discute longas durações, muitas permanências. Eu queria agradecer demais aos 4 participantes dessa mesa que deram aqui um show para nós, enfim. E essa é uma vontade muito grande dessa exposição, fazer com que os artistas, os intelectuais, né, falem eles próprios da sua experiência, da sua passagem mesmo. Né? Muito obrigada a todos vocês. Desculpa ter entendido mal.